A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Dominical de Jovens da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde você encontra produtos evangélicos, livros e bíblias e vários tipos de produtos para dar de presente, para comprar, para estudar, para aprender mais e mais da palavra de Deus. Essa lição bíblica de jovens é do segundo trimestre de 2022. Estamos estudando sobre o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Nós vamos estudar hoje a lição número 11 do dia 12 de junho de 2022. Hoje é o dia do pastor. Feliz dia do pastor para você que está em liderança, para você que é credenciado. Deus abençoe o seu ministério, sua família, os obreiros que te auxiliam. Deus abençoe a todos os pastores do Brasil. Antes de prosseguirmos, eu quero te lembrar que aqui embaixo há uma playlist com todas as aulas, tanto de jovens quanto de adultos. Se você puder, tiver perdido alguma aula, vá até a playlist, dê uma olhada, não fique perdido para não perder a sequência do raciocínio desse estudo que vem sendo desenvolvido acerca do perigo das tentações. Assista às aulas, são bem curtas, são bem rápidas, bem objetivas e bem pouco cansativas, né? Vamos então à lição 11, dia do pastor, 12 de junho de 2022, antecipando os planos de Deus. Não se esqueça também, dê o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com muitas pessoas que você ama, o maior número de pessoas possível, e deixe também o seu comentário, deixe um glória a Deus, um amém, um aleluia. Se você não é muito de escrever, de interagir, mas pelo menos uma palavra de glórias a Deus por essa aula que está te abençoando. O título dessa lição é Antecipando os Planos de Deus. Texto principal: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com ele a nossa adoração e serviço. Os objetivos dessa lição é refletir a respeito da glória deste mundo. Segundo, conscientizar de que não devemos antecipar o que Deus tem para nós. E terceiro, saber a quem devemos adorar. Na leitura do texto bíblico se encontra Mateus capítulo 4, do verso 8 ao 11, e Deuteronômio do capítulo 6, do versículo 3 ao 14. Leiamos novamente: o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma
e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e olivais que tu não plantaste. E, quando comeres e te fartares, guarda-te e que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Na introdução, nós veremos que na sua última tentação direta contra Jesus, Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus já havia reservado para ele, que era ser herdeiro de todas as coisas. Então, a tentação do diabo era que Jesus antecipasse a posse de tudo aquilo que Deus já prometera entregá-lo. A glória deste mundo, mudando o cenário. Na terceira tentação, o mestre é levado para um monte muito alto, e é notório que o Espírito Santo conduziu Jesus a um lugar de retiro. Ele foi retirado e foi levado para o deserto. E que Satanás, então, levou o Salvador a lugares onde ele teria notoriedade, onde ele ficaria famoso, ou receberia a atenção ou o poder deste mundo. Então, o Espírito Santo levou ele para um lugar de retiro e Satanás o pegou e levou para um lugar notório. Não é, e aí vem a aplicação, não é errado adquirir notoriedade, não é errado você se destacar, ou honrado. Mas quando essas situações são dadas por Satanás, e não por Deus, é algo perigoso, que certamente vai nos levar a pecar contra Deus. Então, aquilo que o diabo dá é um trampolim para nos levar a pecar. Então, é preciso ter cuidado e discernimento para que não sejamos conduzidos a lugares altos, entre aspas, imaginando que quem nos colocou ali foi o Senhor. Então, até aquilo que parece bênção, até aquilo que parece vitória, nós temos que olhar com o olhar espiritual, com o olhar de Jesus Cristo, com a lupa dada pelo Espírito Santo. Porque de repente você e eu pensamos que estamos sendo abençoados e aquilo ali é uma maldição, aquilo dali vai nos fazer mal. É isso que ele está dizendo, devemos ter cuidado e discernimento espiritual. Número 2, o que Satanás tem a oferecer? Olha só, o inimigo ofereceu a Jesus uma visão de todas as grandiosidades que o mundo possuía. Então, tudo que era maravilhoso no mundo, o diabo mostrou para Jesus. O diabo mostrou ao Filho de Deus todos os reinos deste mundo e a glória que neles havia, ou seja, tudo o que eles tinham e que seria possível
de agradar o coração humano, de agradar e encher o coração humano. Lucas, então, destaca na tentação do Senhor as seguintes palavras de Satanás. Olha o que o evangelista Lucas diz, citando Lucas 4:6. Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Olha que coisa terrível. Entendemos aqui, nessa citação, que Satanás usurpou a criação, ele roubou o direito da criação e impregnou o mundo com a maldade e com o pecado. Então, toda a maldade que há no mundo, todo o pecado que é gerado na terra, foi causado primeiramente pelo próprio Satanás, que se apropriando de algo que não era dele. Vamos ver Salmo 115, verso 16, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. No entanto, agora vem o comentarista e diz o seguinte: os filhos dos homens se deixaram levar pelas mentiras de Satanás, e ele se aproveitou para implantar neste mundo toda a sua maldade. Vamos ver isso aqui na Nova Almeida Atualizada, o salmo que foi citado aqui, Salmo 115, e depois nós vamos ver 1 João capítulo 5, 19. Salmo 115 e o verso 16, que é mais ou menos igual essa versão Almeida corrigida. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Aí foi usurpada, né? A terra foi usurpada pelo diabo, tirando o direito dos homens de reinar. Na verdade, o ser humano ainda pode reinar, mas agora ele está, digamos, mais complicado, está mais difícil do que no início da criação. Vejamos 1 João 5:19, primeira carta de João, capítulo 5, 19. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5, 19. Então o mundo ele está mergulhado no diabo, no usurpador, no adversário das nossas almas, né? Então os filhos dos homens se deixaram levar pelas mentiras e perderam o seu direito, a sua autoridade de governança, né? Adão e Eva, lamentavelmente, pecaram, caíram, e esse mal passou a toda a humanidade. Por isso que nós temos tanta dificuldade para entender que nós somos filhos de Deus e nós temos que reinar, não apenas na eternidade, mas nós já temos que começar a reinar nesta vida, dentro do conceito bíblico. Número 3, o que Satanás então pediu a Jesus? Com certeza, a visão que Satanás mostrou a Jesus deveria ser muito instigante, deveria chamar muita atenção. E um pequeno gesto de adoração, né, seria o suficiente para ele realizar os seus desejos iníquos. Está falando aqui do diabo. A busca pela adoração humana é um combustível para a vaidade satânica. Então, essa busca do homem pela adoração, né, por ser adorado, isso daí já é um combustível, né, para a vaidade do diabo. Ele sempre procura oferecer algo em que os homens se interessam e os fisga como peixes em um anzol. Então eu e você precisamos tomar cuidado com as nossas inclinações. Todos nós
temos as obras da carne dentro do coração, no velho homem, que ainda está dentro de nós, a nossa antiga natureza, e nessa antiga natureza, nessas obras da carne, há algumas obras que se destacam mais para cada ser humano, para cada homem, para cada mulher. E o diabo e os seus demônios vão trabalhar em cima dessas inclinações que cada um de nós tem. Isso é natural, tá? E aí ele diz, Satanás, por exemplo, não pede a Jesus que ele deixe de adorar a Deus. Ele não exige uma adoração integral o tempo todo, mas pede que Jesus, ao menos naquele momento, se prostre e o adore. Então era só naquele momento, é só uma coisinha de nada. Você já viu essa história? Não, é só um pouquinho, isso não vai fazer mal, não, isso não tem problema, isso não tem nada a ver. Sabe aquela história do não tem nada a ver? É isso aqui. O diabo queria fazer Jesus acreditar que era só ajoelhar ali e adorar ali, pronto, era só uma coisinha de nada. Quando na verdade isso seria a tragédia para toda a humanidade, né? E iria interromper todo o processo de salvação que Cristo realizaria na cruz do Calvário. Era isso que o diabo estava tentando abortar, né? Então o inimigo, agora o autor vem aplicando, o inimigo continua desejando a adoração de todos, principalmente dos servos de Deus. Tá? Principalmente, por quê? Porque aqueles que não são servos de Deus, aqueles que não adoram a Deus, automaticamente já estão mergulhados na iniquidade, já estão mergulhados no pecado, já estão mergulhados nas trevas e mesmo talvez sem saber, eles já estão adorando ao inimigo das nossas almas, eles já pertencem ao diabo e os demônios, né? E aí ele diz, 2 Tessalonicenses 2 e 4, né, do Israel, pois se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, falando que eles fazem oposição permanente aos servos de Deus, aqueles que adoram a Deus. E busca se parecer com Deus, o diabo busca se parecer com Deus para receber a adoração que é devida somente ao Eterno. Então o diabo, em toda a história da humanidade, desde lá no Jardim do Éden, ele tenta, na verdade lá na eternidade, ele já tentou usurpar o lugar de Deus. Então ele o tempo inteiro está induzindo os seres humanos a adorá-lo, buscando um jeito do ser humano adorá-lo. E ele continua fazendo isso, querendo roubar a glória que pertence a Deus para ele. Esse é o inimigo da nossa alma. E aí no tópico 2 ele diz, não antecipe o que Deus tem para você. Não sei se você lembra do filho pródigo, o mais novo, ele pediu a herança antecipada. E todos nós conhecemos a história, o que aconteceu com ele, né? Então, tem a ver com esse tópico número 2. Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Enquanto o inimigo tenta seduzir e enganar os homens, mostrando que podem usufruir temporariamente, essa palavra é importante, tudo que o diabo dá que parece bom é temporário, diferente do que Deus dá, que é permanente, que é duradouro. E algumas coisas, inclusive, são eternas, né? Então, ele procura enganar os homens mostrando o que podem usufruir temporariamente, sem dizer a eles o que os aguarda na eternidade. Que foi o que ele fez com Eva. Falou, não, se você comer dessa fruta, vocês vão ser iguais a Deus. Só que não explicou, né? Deus já tinha falado, olha, se comer dessa fruta, vocês morrerão. Então Eva, ela preferiu acreditar na voz de Satanás, que iria ser
igual a Deus. Então, Deus mostra o que está reservado aos que lhe são fiéis. Ele mostra aquilo que está preparado para os fiéis e que não aceitam as propostas mentirosas do diabo. Então, só os fiéis herdarão aquilo que Deus tem preparado. Satanás se vale da sedução e do engano. Contudo, Deus se utiliza da verdade, pois ele é verdadeiro. Então veja o contraditório, né? O diabo age por engano, por usurpação. Deus age pela verdade, mostrando a verdade. O inimigo, está falando de Satanás, não tem compromisso com a humanidade, pois ela não é fruto de sua criação. O diabo não foi o criador da terra, nem o criador dos seres humanos. Portanto, ele não tem compromisso com os homens. Muito pelo contrário, ele quer destruir a criação do Deus Todo-Poderoso. Ele não somente rouba, mata e destrói, como também leva os homens por caminhos que parecem direitos, mas cujo fim é a perdição. Vamos ler Provérbios 14, 12. Vou ler na Bíblia de Estudo Roma, a Bíblia mais nova lançada pela nossa CPAD, uma Bíblia muito boa, muito interessante, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que vale a pena você ter na sua biblioteca e estudá-la, lê-la. Tem muitas notas de rodapé, tem uma diagramação muito bonita, é muito interessante. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, às vezes, tem caminho que o homem pensa que está no caminho da vida e ele está no caminho da morte. Satanás, então, sempre tem um atalho para oferecer ao homem. Porém, Jesus é o único caminho. Ele mesmo diz em João 14, 6, abra sua Bíblia aí, a Bíblia de Estudo Pentecostal ou a Bíblia Roma, essa que eu estou com ela aqui na mão, Bíblia abençoada. João 14 e 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo, ele é o caminho, ele é o único caminho que nos leva ao Pai, que nos leva para o céu, que nos leva para a vida eterna com Deus. O inimigo fica tentando mostrar atalhos. Então, Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Então, aquilo que estiver equivocado, aquilo que não estiver com base bíblica, isso vem do diabo. Isso não é bênção, é maldição. Quer um exemplo? Você que é jovem, você conhece uma menina, um menino, né? Muito inteligente, muito bonito, né? Muito bom, muito educado, mas ele não é crente. Você acha que esse menino, essa menina veio de onde? Veio de Deus? Veio do céu? Com certeza que não. Se você é uma serva de Deus, se você é um servo de Deus, essa pessoa que te apareceu com todas as qualidades só pode ter vindo do inferno, do diabo, para atrapalhar a sua vida espiritual, para atrapalhar a sua caminhada com Deus. Não tenha dúvida disso. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, temos dificuldade de enxergar claramente o mundo espiritual. O número 2, o mundo que Jesus veio para salvar. O diabo, segundo as Escrituras Sagradas, ele é o príncipe deste mundo, porém, ele já foi julgado pelo Todo-Poderoso. João 16 e 11, porque já o príncipe deste mundo está julgado.
Deus já julgou o príncipe deste mundo. Tá? Jesus não desmentiu Satanás quando ele mostrou os reinos deste mundo e disse que tinha autoridade sobre eles. Jesus não desmentiu, tá? Não contradisse o diabo. O Filho de Deus não disse que a autoridade que o diabo alegava ter era temporária. Não. Na verdade, o Salvador Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma, ele não perdeu o seu tempo discutindo com Satanás. Não perdeu. Ele manteve o foco naquilo que era essencial. Ou seja, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Foi isso que Jesus falou para o diabo. Ele manteve o foco na palavra de Deus. Ele manteve o foco naquilo que era o mais importante, que era o fundamental. E não perdeu tempo com outras coisas, como, por exemplo, fez a nossa irmã Eva, né? Satanás até tentou, mas não conseguiu fazer com que o Filho de Deus tomasse qualquer atalho para completar o plano de salvação proposto por Deus desde a fundação do mundo. Então Jesus ele já estava, desde a sua vinda a essa terra, ele já estava com um propósito, com a missão definida lá no céu. Olha o que Deus disse para Adão e Eva em Gênesis 3:15, sobre a missão do Filho de Deus. Gênesis 3:15, Nova Almeida atualizada, está escrito assim: porém inimizade entre você e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência, a descendência do diabo, né? E o descendente dela, se referindo a Jesus de Nazaré. Este, o Filho de Deus, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então veja que já estava definido aqui o papel de Jesus, a missão de Jesus. Em 1 Pedro, primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 1, versículo 10, também na Nova Almeida atualizada, se você também quiser adquirir uma lá na CPAD, tem. A minha eu adquiri lá na CPAD. Olha que capa bonita, onde eu até preguei usando ela. Deus falou profundamente. Eu acho que a Bíblia fez um milagre ontem. Um negócio maravilhoso. Até eu não me reconheci. 1 Pedro 1:10, Pedro escreve o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Aqui está falando sobre a vinda de Jesus, a graça de Deus revelada à humanidade, tá? O milagre de Deus para a humanidade. Então, é isso que ele está tratando aqui, o plano de salvação que Jesus veio cumprir. Então, o Eterno passaria pela cruz e, por meio dela, atrairia todos para si. João 12:32, eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, na minha opinião, ainda por enquanto, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, porque eu ainda não consegui ler toda a Bíblia de Estudo Roma. Então, por enquanto, eu posso falar com segurança da Bíblia de Estudo Pentecostal. João 12:32, olha o que Jesus falou: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Falando que todo aquele que olhasse para o Cordeiro de Deus, imolado, morto ali na cruz do Calvário, seria salvo. Então, em seu ministério terreno, Jesus sempre foi submisso ao Pai. Ele sabia que teria que passar pela cruz. Portanto, em nenhum momento ele abriu mão
ou transigiu com qualquer coisa que pudesse tirá-lo desse destino que era morrer na cruz para a salvação de toda a humanidade. Número 3, então, vamos adiante. A quem devemos adorar? Primeiro, o povo no deserto. Pela terceira vez, para vencer a tentação trazida pelo diabo, Jesus remonta o passado, né? A experiência do povo de Israel no deserto. Ele diz: a nova geração de hebreus estava chegando à terra prometida, né? Josué e Calebe e aqueles abaixo de 20 anos que morreram no deserto. A nova geração estava chegando a Canaã e Moisés, né, antes de entrar lá, Moisés traz à memória deles algumas lições. A primeira, que eles estavam entrando numa terra para habitar em casas que não construíram, ou seja, eles não precisaram fazer nada. Beberiam águas de poços que eles não cavaram e iriam usufruir de olivais e vinhas que eles não haviam plantado. Ou seja, Deus estava dando um presente completo, sem eles precisarem fazer praticamente nada, né? Deus estava recordando então ao povo as bênçãos que eles receberam, a fim de que jamais viessem a se esquecer do Senhor. Deuteronômio 6, 12 e 13, né, que foi a nossa leitura. Ele falou: guarda-te e que não te esqueças do Senhor que te tirou da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então aqui ele deixa muito claro que o povo, que aquela geração, ao entrar em Canaã, não poderia se esquecer do seu Deus, não poderia adorar a outros deuses. Porém, no tópico 2, ele fala desse esquecimento e dessa ingratidão. Isso serve de modelo para mim e para você. Nós somos o tempo inteiro advertidos pela palavra de Deus, que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós não merecíamos. A gente recebe por causa da graça de Deus, o favor imerecido. Então nós não podemos fazer como essa geração que saíra lá da escravidão egípcia. Segundo, esquecimento e ingratidão. O esquecimento traz a ingratidão, que por sua vez é seguida de um sentimento de rebeldia. O esquecimento gera ingratidão e a ingratidão gera a rebeldia. Os hebreus, com o passar do tempo, voltando àquela geração, se esqueceram de Deus. Parece uma coisa tão absurda, né? Falando assim, como é possível alguém se esquecer de Deus? Mas eles se esqueceram. E há algumas pessoas como eu e você que correm o risco. Quantos irmãos e irmãs se esqueceram de Deus, abandonaram a Deus, deixaram Deus de lado? Parece absurdo, mas é uma realidade. E nós devemos tomar cuidado. Então, aquela geração de hebreus se esqueceram de Deus, tornaram-se ingratos e, por fim, demonstraram sua rebeldia, adorando a ídolos, que era o que o Senhor terminantemente havia proibido. Se esqueceram de Deus, porque foram ingratos e entraram pelo caminho da rebeldia. Foram adorar bezerro de ouro, foram adorar outros deuses, foram se rebelar contra Deus, conforme Deus tinha previsto e advertido para que eles tomassem cuidado. Subtópico 3, estamos finalizando. Adoração e serviço a Deus. Nossa adoração e serviço
devem ser exclusivos para Deus. Devem ser exclusivos para Deus. A adoração é uma forma de vida, né, de quem anda conectado com Deus. É uma filosofia de vida, de relacionamento com Deus. E vai além, né, ao contrário do que muitos pensam, vai muito além do momento em que estamos entoando louvores no templo. E aí a gente pode constatar isso. Na minha época de juventude, talvez hoje isso tenha mudado, mas quando eu era jovem, os músicos, na hora da pregação da palavra, terminou a adoração, eles iam para fora, eles iam para o corredor, eles iam bater papo na cantina, né? Era um negócio assim vergonhoso. O pastor chamava atenção. Hoje eu acho que isso não acontece, nem na minha igreja, nem na sua. Mas na minha época de jovem isso era muito comum. Esse desrespeito. Eles achavam que adorar a Deus é só enquanto estivesse tocando a música e tocando o seu instrumento. Graças a Deus que isso mudou, né? Então, por mais que Satanás nos tente a fazer uma pequena concessão em nossa adoração, essa permissão será vista como uma entrega completa da nossa parte. Lembra quando falamos lá no tópico anterior? Se Jesus só se dobrasse ali, naquele momento, a história teria acabado, né? Aqui é a mesma coisa. Qualquer concessão que eu e você fizermos para o diabo será a tragédia, será a treva completa. Então não faça concessão, tá? Não há possibilidade de dizer que adoramos a Deus se nos inclinamos a Satanás para buscar benesses, poder ou autoridade deste mundo. Tá? Então muito cuidado com essa busca desenfreada por dinheiro, por fama, por poder. As pessoas estão vendendo a alma para o diabo, estão adorando ao diabo em troca das benesses terrenas. Portanto, devemos tomar muito cuidado, pedir a Deus que nos cubra com o sangue precioso de Jesus de Nazaré e nos livre de cair em tentação e adorarmos ao diabo para ele nos fazer algum benefício neste mundo. Então, cuidado com a antecipação dos planos de Deus. Deus tem coisas grandes e poderosas para mim e para você. Tudo que o diabo oferece é limitado, gera morte e não gera vida. Assim nós terminamos a lição número 11 do dia 12 de junho de 2022, da lição de jovens. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado. Não esqueça de deixar o seu gostei, o seu like. Deixe também um glória a Deus, um comentário, né? Interaja conosco. Vai ser muito bom a gente ler os comentários, tá bom? Até a próxima aula, permitindo Deus, em nome de Jesus.